fiz essa intimidade perto dele, o fogo não pode se apagar. O fogo não pode se apagar. E assim como Jesus curou quando esteve sobre a terra e tem curado durante o tempo todo, desde que partiu até este dia, continuará curando. E eu te digo, se caminhas com o Espírito, ouça o que o Espírito Santo diz. Farei maravilhas que não foram feitas em toda a terra. Será coisa tremenda a que Deus fará contigo. A que Deus fará contigo. Eu quero dizer-lhe que o Deus que está sobre a sua vida é um Deus para o qual os impossíveis não existem. Não há nada impossível para Deus. Não há nada impossível para Deus. Não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Na cruz do Calvário, Jesus não só morreu por nossos pecados, mas também o fez para curar todas as nossas doenças. Por suas feridas, fomos curados. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto. Para esse propósito o Senhor nos colocou aqui, e para esse propósito Ele nos salvou, diz, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Amém? E o que podemos pedir ao Pai nesta noite, neste momento especificamente? Somente a nossa cura. Pastora, Javier tinha um linfoma não Hodgkin na parte pulmonar. Como houve uma falha ventilatória, ou seja, ele precisou ficar na UTI e lhe fizeram uma biópsia da massa pulmonar. E descobriu-se finalmente que era um linfoma, que é um tumor de células de linfonodos. Não é um tumor sólido, mas um tumor de linfonodo. Fiquei na UTI por 2 meses. Disseram-lhe que devido ao seu estado geral, ele não iria se recuperar, ou a recuperação seria muito lenta. Ele havia sofrido descondicionamento físico. Uma prima me guiou a fazer a oração de fé, porque os médicos já haviam decretado minha morte, meu oncologista, e ele me disse que, se eu saísse da UTI, eu encontraria a Deus aqui. Eu cheguei aqui há 1 ano, c'est jour lá, quando Jesus venu por la première fois, o pastor Ricardo Rodrigues me tocou e eu senti o Espírito entrar. Ele realmente entrou. Digamos que foi um fogo que eu não consegui explicar naquela época, mas hoje entendo que ele me curou e dou a Deus a glória hoje. Ele já me mostrou os exames. Tem um exame que é um PET scan, que mostra todas as células malignas que podem estar em seu corpo. Está totalmente normal. E ele vem para dar o testemunho. Aleluia! Dê glória a Deus, Ele te curou. Nídia recebeu a cura. Eu tinha fascite plantar. Por mais de 1 ano, mais ou menos. Muita dor e não conseguia apoiar o pé livremente. O pastor deu a palavra. Eu não sei o que acontece no seu tornozelo, o que é que te impede de movê-lo. Eu não sei se apoiar, caminhar bem, mas o Senhor está te curando agora. Recebe essa cura. Sim, eu sentia um fogo. E agora posso me mover, posso pular, não tenho nada. E ele diz, comecei a sentir a cura. Começou a mexer o pé. O médico o examinou. Seu tornozelo está completamente curado. E você consegue mexer o tornozelo, o que você não podia fazer, apoiar-se com força. Isso, se apoia muito bem. Sem dor. Obrigada, Senhor Jesus Cristo. No rim direito ele tinha muitas pedras. Ele disse que o tempo todo estava com aquela dor e aquela aflição. Hoje eu vim para a igreja com muita dor no meu lado direito, no meu rim. Isso me incomoda há mais de 10 anos. Já me fizeram 3 cirurgias. Hoje o pastor soltou uma palavra. E há outro com um cálculo no rim e o Senhor está te curando e outras enfermidades. Isso me deu vontade de chorar muito, muito mesmo. E sinto que o Senhor me curou. A dor desapareceu completamente. O médico o examinou, apalpou, bateu onde ele não suportava a dor e ele está perfeito. Ele não está mais sentindo dor. Pastor, ele está curado. Nos próximos você poderá certificar que esse milagre é uma realidade em sua vida. Amém? Aleluia! Juan Esteban quer testemunhar que estava esperando há 3 anos que as portas se abrissem para ele fazer sua residência. Ele até viajou para outro país para ver se isso era possível. Mas, pelo conselho da igreja daqui, ele voltou. O pastor Juan Sebastião orou por ele. Depois disso, após 3 anos, o Senhor abriu a porta para ele aqui. Amém. E ele já está inscrito em sua residência. Senhor. Que o Senhor o leve até lá como grande bênção. Vamos
Vamos, igreja, dar glória ao Senhor Jesus Cristo com uma boa salva de palmas. Se você quer saber mais sobre Jesus e tudo o que ele fez por você e o que ele pode fazer por sua vida, então preste atenção nas próximas palavras. Quero lembrar de Apocalipse 3 horas e 20 minutos. A palavra do Senhor diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Jesus está batendo a porta do seu coração e quer cear com você. Ele está procurando ser convidado para o lugar mais íntimo de sua casa. Ele está procurando suprir todas as suas necessidades, mas ele está esperando que você tome uma decisão por ele. Quando você vai se decidir por Jesus? Se esta é a sua hora, se este é o dia da sua salvação, e se você sabe que esta é a sua decisão, e é o dia da sua salvação, quero orar por você. Acredito que estamos prontos. E é hora de dizermos ao Senhor o quanto o amamos, que Ele é convidado e bem-vindo em nosso coração. E se essa for sua decisão, feche os olhos e faça comigo a oração que estou prestes a fazer, mas faça-a com todo o seu coração. Diga: Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Tenho sido um pecador. Eu me afastei de Ti, mas hoje me arrependo. Eu te convido para ser meu Senhor. Eu te convido para ser meu Salvador. Lava meus pecados com Teu precioso sangue e escreve meu nome no livro da vida eterna. Nunca o apagues. Ajuda-me a ser fiel a Ti e à Tua palavra todos os dias de minha vida, até o dia em que esteja contigo, celebrando a eternidade. Em nome de Jesus. Amém e amém. A seguir, você ouvirá palavras que podem edificar sua vida e dar a convicção em sua alma que Deus sempre lutará por ti. Não se distraia, porque uma só palavra pode mudar a sua vida para sempre. Com vocês, o pastor Ricardo Rodrigues. O rei da Síria fez guerra a Israel e, em conselho com seus oficiais, disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e assim se salvou não uma nem duas vezes. E então, tendo-se conturbado com este incidente, o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. E ele disse: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. E foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E eu creio que estudar o Antigo Testamento, ignorando que o Espírito Santo esteve presente em toda a sua história e em todas as suas páginas, é fazer um estudo incompleto. Ele está ali, não somente presente nos homens de Deus, senão que ele estava presente na comunidade, entre eles. E Isaías 63 está falando
sobre o Espírito Santo, dizendo: então o povo se lembrou dos dias antigos de Moisés e disse: onde está aquele que fez subir do mar o pastor do seu rebanho? Onde está o que pôs nele o seu Espírito Santo? Aquele cujo braço glorioso ele fez andar à mão direita de Moisés, que fendeu as águas diante deles, criando para si um nome eterno, aquele que os guiou pelos abismos como cavalo no deserto, de modo que nunca tropeçaram. O Espírito do Senhor os guiou. E eles caminharam uma vez fora do Egito, com o Espírito Santo no meio deles, vivendo uma realidade e outra realidade. Não havia pão, mas Deus enviava o pão. Não havia água, mas brotava água. Não havia carne e o enviava. Era como vivendo em dois mundos. E eu quero que esta igreja saiba que nós vivemos em dois mundos. Um é o que está da porta para fora, mas é um mundo espiritual real. Há um mundo que é invisível aos nossos olhos naturais, mas que é uma realidade espiritual, que você não pode negar. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses e apresentando o seu evangelho a um povo ao qual não havia sido pregado, disse o seguinte sobre Jesus: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Há coisas que Deus criou que são invisíveis aos nossos olhos, que não as vemos, mas que estão aí. E nesse mundo espiritual há anjos. O lugar está cheio de anjos e não vemos. Jacó, voltando da terra de Labão, diz que estava caminhando e ele viu os anjos que estavam com ele. E ele disse: este é acampamento de Deus. Quando você se move na direção dele, esse exército de anjos o acompanha. Você não precisa falar com eles, não pode comandá-los, não pode falar nada com eles, mas eles estão aí, porque Deus os enviou para que estejam com você, para cuidar, para proteger. E nesse mundo espiritual também há os demônios. A carta dos Efésios diz: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Nossa luta não é com o nosso vizinho, nossa luta não é contra o governo, nossa luta não é contra as autoridades, nem contra os iníquos. Nossa luta é espiritual. Há uma guerra espiritual. Há um mundo espiritual. E há um mundo natural, carnal. Existe e está aqui presente entre nós. Está entre nós. Nesse mundo espiritual, que é o que realmente governa sobre o mundo natural, o mundo espiritual. A esse mundo pertence a profecia. E em Ezequiel 37, o Senhor mostra ao profeta um vale de ossos secos. E lhe pergunta se aqueles ossos viverão, e ele responde: não sei. E o Senhor lhe disse: profetiza. Profetiza, filho do homem, que esses ossos viverão. Quando ele começou a profetizar, os ossos se uniram.
A carne, os nervos e a pele apareceram, mas não tinham vida. E o Senhor lhe disse: profetiza ao Espírito, que sopre sobre estes ossos. E quando ele profetizou, era um grande exército. E o Senhor disse: assim farei a este povo. Quando pensarem que estão indo para a sepultura, soprarei do meu Espírito e os tirarei daquele lugar. A mensagem é tremenda, porque a profecia pertence ao mundo espiritual e ativa o mundo natural. Em Isaías, quando Deus diz: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas prosperará naquilo para qual eu a enviei. Será prosperada. Ou seja, do mundo espiritual sai a palavra da boca de Deus. O mundo espiritual governa sobre o mundo natural. Quando ele disse algo, já está feito. Aleluia! A adoração pertence a este mundo, porque nós adoramos em espírito, adoradores, nós adoramos em espírito. O bêbado hoje em um bar está cantando canções românticas de rancor e está cantando com a sua alma, mas você e eu cantamos com a alma e cantamos com o espírito. Nós adoramos com a alma, nós adoramos com o espírito. E do mundo espiritual, Deus é espírito e Ele busca estes adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A fé é do mundo do espírito, não é deste mundo natural, porque são coisas que não vemos, mas que acreditamos, que esperamos. É o mundo espiritual. E de tempos em tempos Deus abre os nossos olhos em sua misericórdia e nos permite ver este mundo do espírito. É o que chamamos de visões, sonhos, êxtases, palavras que o Espírito Santo nos dá. É entrando no mundo do espírito. Deixamos que Ele governe o mundo natural. E eu tenho certeza que muitos de vocês estão em depressão, com angústia, preocupados. O que vai acontecer com as eleições? Quem vai governar? Qual será o nosso futuro, a nossa economia? Eu não sei quais são as suas grandes preocupações. E diz: mostra-me o que Deus diz. E eu tenho certeza que gastam mais tempo lendo a imprensa e lendo o noticiário nas redes sociais do que lendo a Bíblia e ouvindo o que diz Deus. E acreditam nas redes sociais, mas não acreditam no Deus do céu. Aos profetas os chamavam videntes ou o de olhos abertos, porque eles viam o mundo do espírito. Moisés, enquanto os exércitos egípcios vinham contra ele, isso é o que ele via, os israelitas, mas Moisés se sustentou como vendo ao invisível. E isso é o que Deus espera de ti. Isso é o que Deus espera de ti. Deixa de ver o que o mundo te diz, o que o diabo te diz, e olha o que Deus está te dizendo. E no texto que nós lemos, Eliseu dizia ao rei de Israel, onde o rei da Síria colocava o seu acampamento. E eles se reuniam e colocavam o seu acampamento para atacar ao rei de Israel. E Eliseu
dizia: não passes por aí, porque ali eles estão. Enviava um mensageiro e ali eles estavam. E o fez uma e outra vez. Até que o rei de Síria pensou que havia um traidor no seu grupo. Mas alguém disse: não há um traidor. Há profeta em Israel. E Deus o revela o que você fala na sua câmara mais secreta. O diabo pode ter planos na câmara secreta que Deus do céu os adverte desses planos e nos guarda. Que Ele abra os nossos olhos. Como alguém entra nesse mundo do Espírito? Primeiro você tem que nascer do Espírito. Quando você entrega a sua vida a Jesus, imediatamente do mundo espiritual você é transportado do reino das trevas. Você tinha um rei e não sabia que era Satanás, e você é transportado ao reino do Filho de Deus. E você não o sabe porque você está dando a sua vida a Jesus, mas Ele está enviando o Espírito ao teu coração. E agora você é alguém nascido de novo, é um filho de Deus. Aí começa a ativar o mundo do Espírito. E logo aparece a unção, o derramamento do Espírito, o batismo do Espírito, os dons espirituais, a palavra de ciência. Como alguém sabe quem está sendo curado? Porque nós não somos os que curamos, senão é o Senhor que cura. É o mundo do Espírito. O Espírito te diz e você o declara. Se não o declara, não se ativa. Se não o declara, não se ativa. Profetiza, filho do homem! E os ossos não se juntaram até que ele o profetizou. O Espírito não veio até que ele profetizou. Os dons, para mim, quando entendi quem era o Paracleto, o Consolador, o Conselheiro, o Advogado, o Amigo, o que me ajuda. Quando eu entendi, estava aí, caminhava comigo como caminha contigo. Caminhava junto a mim e caminha junto a ti, e você não o sabe. Caminhar juntos é um chamado a estar ao teu lado. Está aí. E não vai te deixar órfão. O Senhor está aí. Está aí. Ele está aí. Quando eu entendi e senti como que o mundo espiritual tivesse sido aberto, e comecei a entender a coisas que antes eu não entendia, entrar em uma realidade que antes eu não conhecia. Kathryn Kuhlman acreditava em milagres, mas não via milagres, mas acreditava. E um dia deu uma conferência sobre o Espírito Santo, e no dia seguinte começaram os testemunhos de milagres. E nesse dia ela entendeu: a chave da cura é o Espírito Santo. Aí entrou nesse mundo espiritual até que terminou a sua jornada nessa terra. Charles Finney disse: eu me virei e recebi um batismo do Espírito Santo sem saber que havia batismo do Espírito Santo. Era amor líquido, eu chorei, eu ri toda a noite. E a manhã seguinte, quando eu abri os olhos, voltou o Espírito sobre mim. E nessa noite, testificou na igreja e se soltou um avivamento. Caminhava no mundo do Espírito. Mas se você o ignora, você vai perder tantas bênçãos,
A unção é do mundo do espírito. Jane Buckingham dizia, escrevendo de Kathryn Kuhlman, Deus não unge ministros, Ele unge ministérios. Tudo que se faz aqui tem a unção. Tudo. É como Deus levando esse ministério ao mundo do espírito. E eu quero chamar hoje a igreja a que deixe de acreditar tanto no que diz as redes ou no que dizem as notícias, para que comecem a acreditar no que diz Deus. Porque você não recebeu o Espírito do mundo, senão o Espírito que provém de Deus, para que saiba o que Deus está te concedendo. Isso é o que você tem que acreditar, isso é o que você tem que saber, isso é o que tem que declarar, o que Deus nos dá concedido. Levanta aí suas mãos ao Senhor. Espírito Santo, mostra-nos o que Deus nos há concedido. Abre os nossos olhos no mundo espiritual, em nome de Jesus. En la sequía sacia mi alma, fuente eterna eres, Señor. De tus aguas quiero beber, Espíritu Santo, sacia hoy mi sed. Sediento de ti vengo, A tua casa para beber. A tua promessa é o Espírito. tu promesa es el Espíritu, que como río saciará mi sed. Que o Deus que está sobre a sua vida é um Deus para o qual os impossíveis não existem. Não há nada impossível para Deus. Não há nada impossível para Deus. Não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos.